vou fazer essa pergunta porque eu sei que você é muito novinha. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 23. Ai, meu Deus, eu já tive 23 há muito tempo atrás, meu Deus, que bom tempo feliz. Auristela Street, o primeiro podcast voltado exclusivamente para a literatura romântica, entrevistas, bate-papo, novidades e muito mais. Acompanhe nossas redes sociais toda terça-feira. Olá, leitoras do Brasil, aqui quem fala é Elimar Souza em mais um Auristela Street, o podcast de romance mais incrível desse país. Vocês sabem que eu já estou acostumada sempre a começar elogiando a gente, né? Eu estou aqui hoje com a minha amiga Ana Júlia Ventura, que está lá na casa dela editando esse áudio pra gente, né? Que é minha companheira aqui no projeto. E hoje a gente vai bater o papo com mais uma autora maravilhosa de romance de época, romances, né? Resolveu se desafiar e está em novas propostas aqui dentro do mercado editorial, com uma editora que tem vários selos. Hoje a gente vai bater um papo com Jéssica Macedo. Oi, Jéssica, como é que você tá? Oi, Limar, eu tô bem, e você? Tudo bem, e aí? A gente, primeiro, obrigada por estar participando aqui do nosso podcast. Assim, a gente está começando aqui com esse projeto novo para chamar novas leitoras, novas escritoras. Tá tudo muito no início ainda, só avisando o pessoal que todos os livros que a gente for conversar hoje aqui da Jéssica, a gente vai colocar na nossa rede, que hoje, por enquanto, é só a nossa fanpage e o nosso e-mail, se vocês quiserem mais informações sobre o podcast, quiser entrar em contato com a autora, é só escrever pra gente no auristellastreet@gmail.com. Todas as informações vão estar lá na fanpage pra gente conversar. Então, Jéssica, eu queria primeiro que você falasse, apresentasse, pra galera que tá ouvindo a gente, como é que você começou a escrever, como é que começou isso na sua vida, como é que foi conhecer leitoras. Fala pra gente um pouco do início da sua carreira. Então, eu comecei a escrever ainda muito nova. Eu sempre gostei de escrever. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu fazia as peças de teatro que eu encenava com os meus colegas de sala de aula. Então, assim, a maioria das pessoas começa como leitora e depois vira escritora. Eu sempre escrevi e fui conseguir ler mesmo, me tornar leitora anos depois. Porque eu costumo brincar, eu estudava numa escola de freira, que na biblioteca tinha tarjinhas de idade pra você poder pegar os livros. E eu era louca pra ler Harry Potter. Só que não podia. Falavam que eu era nova demais pra ler Harry Potter. O que, ao meu ver, não tinha nada demais. E aí eu não conseguia ler os livros que eu queria, mas eu sempre tive uma imaginação muito fértil. Eu criava histórias, mundos e escrevia episódios de desenhos, assim, com esses meus personagens. E aí, quando eu troquei de escola, que eu consegui começar a ler esses livros que eu queria. Que eu tive contato com Harry Potter, Crepúsculo, a Anne Rice, com o Vampiro Lestat, a Rainha dos Condenados e vários outros. E aí, eu gostei muito disso, assim, eu mergulhei de cabeça nesse mundo, principalmente da literatura fantástica. E aí, quando eu tava lá com 13 anos, uma amiga minha falou assim, você escreve tanta coisa, por que você não escreve um livro? E aí, eu comecei a escrever, e mais ou menos uns 6 meses depois, eu terminei o Vale das Sombras, que foi o meu primeiro livro. E aí, com Mãe Trocínio lá, eu publiquei ele em 2010. E é um livro de fantasia. É um livro de romance fantástico, de fantasia, vampiros e lobisomens. Uma pegada meio Anjos da Noite, assim. E aí você a sua primeira experiência foi se autopublicando, mas não na Amazon. Você lançou ele sozinha, já o físico. Não. Na minha época, a Amazon não tinha... Na minha época, como se eu fosse mega velha. Mas já faz quase 10 anos isso. A Amazon não era o boom que é hoje. Então, assim, não, já existia a Amazon, mas não se divulgava a Amazon. Eu, apenas como leitora fora do mercado, não tinha contato com o que é a Amazon hoje. Eu não fazia parte dos grupos de leitores. Não existia o Facebook, por exemplo. O Facebook ainda não tinha surgido, era a época do Orkut. Então, não tinha esses grandes grupos de leitores que as pessoas fazem parte hoje, que eu entrei muitos anos depois. Eu fui entrar nos grupos de leitores lá no lançamento do Magia, 4, 5 anos depois disso. E aí eu fui atrás de algumas editoras e recebi uma proposta para uma autopublicação, mas do livro físico.
O Vale da Sombra saiu em 2010 apenas em físico, não tinha disponível o e-book dele. E aí você começou a conhecer as leitoras muito mais... Seu primeiro contato com as leitoras foi exatamente em feiras, bienais, livrarias? Como é que foi esse primeiro contato? Não, assim, quando o Vale da Sombra saiu, a gente tem aquela ilusão de que você vai lançar o primeiro livro, você vai acordar best-seller amanhã, e a gente vê que não é bem isso, assim. A minha mãe me apoiou muito na divulgação, os meus primeiros leitores foram os filhos e os colegas de trabalho dela, da Copasa, assim, minha mãe trabalha numa empresa estatal grande, e eu autografava 20, 30 livros por dia para essas pessoas que trabalhavam lá. Então, assim, a gente recomprava da editora e distribuía para os amigos mais próximos, para as pessoas que a gente já conhecia, então não tinha esses leitores que tem hoje. Eu fui entrar eu tive contato realmente com leitores, com pessoas que me conhecem pelos livros, no lançamento do Magia, que aconteceu em 2015, 5 anos depois, que é quando eu lancei ele. Eu continuei escrevendo, mas aí eu fui me preocupar com terminar o ensino médio, eu entrei para um curso de designer gráfico, hoje eu sou formada em técnico em designer gráfico, e aí eu fui fazer vestibular. E aí acabou que as publicações foram deixadas um pouco de lado, porque eu me desapontei com alguns problemas no mercado editorial, que tem para quem está começando, principalmente, para quem não sabe de nada e é muito ingênuo. Então, assim, eu continuei escrevendo, mas eu não publiquei nada. E aí, em 2014, eu voltei a procurar editoras. E aí eu lancei o Magia, que é o primeiro livro da trilogia mística. Primeiramente em físico também, porque o meu contrato que eu tinha com a editora dele, inclusive, me proibia de ter ele no formato de e-book. E aí, quando eu fui conhecer a Amazon, eu estava presa a esse contrato que eu não podia lançar ele em e-book. Muita gente pedia o Magia em e-book e eu não podia por causa desse contrato. Mas o Magia foi um pivô na minha carreira. Ao contrário do Vale das Sombras, ele realmente me proporcionou o contato com leitores que eu não conhecia. Ele veio de uma publicação, não autopublicação, mas tinha uma série de termos no contrato lá, que eu tinha metas para vender, que eu acabei vendendo. E aí eu fui correr atrás, aí já tinha o Facebook, já tinha esses grupos, e aí eu conseguia vender vários livros por semana. O Magia também é um livro de fantasia, ele é um infanto juvenil, numa pegada mais Harry Potter, assim. E nisso eu comecei a ter contato com vários leitores. Inclusive, alguns anos depois, o Magia, quando ele foi para outra editora, porque hoje ele é publicado pela Mundo Uno, ele tem distribuição, você encontra ele nas principais lojas online, em algumas livrarias. Então, eu consegui uma vez, eu sentei no ônibus, e eu tava indo trabalhar quando eu ainda me dediquei... Eu ainda não me dedicava exclusivamente aos livros, eu trabalhava numa agência de publicidade como web designer. Eu tava indo trabalhar, sentou uma menina do meu lado lendo esse livro. Então, assim, eu dei ataque de histeria de fã com a menina que tava lendo o meu livro. É uma experiência também completamente diferente, né? Você conseguir uma editora que consegue fazer com que o seu livro alcance um público que talvez nunca chegaria até você, né? Sim, realmente. A Mundo Uno me proporcionou muita coisa, mas eu cheguei na Mundo Uno tendo ralado muito antes disso. Eu conheci a Leonor na Bienal de Minas, onde eu peguei a trilogia mística debaixo do braço, o Vale das Sombras e o Brincando com Fogo, que eram os 5 livros que eu tinha na época. Paguei um espaço num stand, que era o mesmo stand que ela tava, e fui vender. Assim, além de escritora, eu sou vendedora. Então ela me propôs publicar o livro sem sequer ter lido ele antes, porque ela viu o quanto que o Magia vendia. Assim, eu tava no mesmo stand que alguns títulos que as pessoas já conheciam, alguns nomes até famosos, e eu consegui vender mais do que esses títulos que teoricamente já tem um público. Então isso chamou muito a atenção dela. Então, o Magia hoje já deve ter vendido quase 10 mil exemplares de livro físico. Então, você veio desse caminho de lançar seus livros físicos. Você começou uma caminhada de maneira diferente do que a gente tem visto de muitas autoras, né? Assim, vou fazer essa pergunta porque eu sei que você é muito novinha. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 23. Ai, meu Deus, eu já tive 23. Há muito tempo atrás, meu Deus, que bom tempo feliz.
Mas assim, apesar de eu ser muito mais nova do que quem tá aí, eu comecei muito antes. Sim. Eu vou fazer, no início do ano que vem, 10 anos do meu primeiro livro publicado. Então, você é muito novinha, mas você trilhou um caminho diferente de muitas autoras que a gente conhece, né? E eu lembro, isso eu tô falando de memória, porque eu acompanhei a chegada da Amazon, né? Como na época eu era estudante, né, na pós-graduação de mercado editorial. E aí, em uma das aulas, a gente estava lá vendo uns slides, né, de autopublicação e, pum, apareceu seu nome lá no slide. Eu nunca contei isso pra você, né? Tô contando agora. Não, nunca contou. E aí, era uma aula de um professor, assim, não é um professor, ele é um profissional ligado ao grupo editorial Record e tal. E aí, ele começou a falar da questão da autopublicação, de autoras, né, que estavam alcançando números muito legais, tá? Eu lembro disso bem, porque tava o seu nome, o nome da Mila Vander, né, nos exemplos que ele tava dando, Nana Pavoli e tal. E aí eu lembro disso, que eu falei assim, não, porque a gente não sabe dessas autoras. Eu falei, a gente sabe. Tinha uma colega minha que é uma amiga minha hoje, ela trabalha também num grande grupo editorial. E aí a gente começou a falar e eu lembro, porque você era muito novinha. Eu falei, olha, a Jéssica, eu tenho certeza que ela ainda não tem 18 anos. E eu lembro desse professor falando, ai meu Deus, que inveja, olha eu ali, né? Então, assim, eu lembro porque você foi uma das autoras que conseguiu números muito interessantes quando a Amazon deu aquela explodida, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acredito que tenha sido um susto, um bom susto para você, né? Quando a Amazon estava aqui já conquistando leitoras, conquistando espaços, mostrando que autoras conseguiriam publicar seus trabalhos sozinha. Queria que você falasse um pouco da sua experiência com a Amazon. Como é que foi para você, que tinha trilhado um caminho que é complicado, né? A gente sabe que é. E aí, de repente, a Amazon entra na sua vida como profissional. Como é que foi isso para você? Então, assim, vislumbrar a Amazon foi algo importante, porque quando eu vi os números da Amazon, foi a primeira vez que eu falei assim, tá, eu consigo viver disso. Porque apesar do Magia vender bem, eu ainda não conseguia ver um salário palpável dele como eu tenho da Amazon hoje. Eu consegui, ano passado eu falei tchau pro meu chefe e hoje eu vivo basicamente de Amazon, assim, porque apesar da editora, as minhas contas pessoais, eu arco com o dinheiro da Amazon. Mas a Amazon foi importante também porque ela determinou uma mudança de gênero na minha escrita. Eu escrevia fantasia infanto-juvenil, ou young adult, mas exclusivamente fantasia. E aí eu vi que o ponto da Amazon era o romance de um cunho mais erótico, e era um foco em romance, com personagens mais velhos, porque a Belle do Magia, ela tem 16, e o Magia é um livro muito adolescente, do universo adolescente. Eu conquisto muito esse público com esse livro, mas eu queria viver de escrita, sempre foi o meu sonho, e é um sonho, quando a gente fala fora do que eu conquistei hoje, a gente acha meio que impossível, considerando o Brasil, a forma como as pessoas veem a leitura e todos esses outros pontos. Para viver de escrita é uma coisa muito inviável em vários momentos, mas quando eu vi a Amazon, quando eu vi o que ela podia possibilitar, eu falei assim, não, eu consigo, mas para isso eu precisei deixar um pouco o infanto-juvenil de lado e ir para o romance. Inclusive, eu acabei esbarrando no romance de época porque a história pediu, que foi quando eu escrevi o Do Sangue ao Desejo. Eu escrevi o Do Sangue ao Desejo para a Amazon. Ele tem físico e tal, mas nunca foi o ponto. Foi o livro que eu escrevi para a Amazon, foi a minha primeira experiência com erótico, a minha primeira experiência com um livro que saiu bem. Eu vendi uma quantidade muito considerável de e-books na pré-venda, de pessoas que estavam aguardando para ler ele, mesmo eu não sendo conhecida como uma autora desse gênero. E é um dos meus queridinhos, apesar dele ser um livro, ao meu ver, muito mais forte do que os outros que eu lancei depois. E ele me possibilitou, quando eu me deparei com os números dele, a falar assim, não, eu consigo, com metas, com novos lançamentos, eu posso deixar a agência e me dedicar apenas a isso. Essa mudança, você fala que ele mudou o gênero que você havia começado a escrever, e você começou a escrever outros baseado naquilo que a Amazon buscava. Isso foi uma mudança que te causou no início algum desconforto? Foi uma mudança que você falou, não, eu tô pronta para
para escrever novas coisas? Como é que foi esse processo? Assim, antes disso, eu me imaginava escrevendo apenas fantasia, até porque é o meu gênero de leitura. Quando eu falo assim, o que você lê para passar o tempo? Eu leio fantasia. Eu nunca fui leitora de romance. Nem o erótico, nem os do Nicholas Sparks. Eu nunca fui muito fã. Eu sempre gostei de poderes, coisas explodindo e coisas do gênero que a fantasia tem. Mas o do Sangue e o Desejo é um livro de fantasia. Nele eu não abandonei totalmente esse gênero que eu gostava. Mas aí eu fui pro erótico e fui para um livro focado no romance. Que o Magia, por exemplo, não tem tanto. Ela tem uma paixãozinha pelo amigo dela da escola e tal, mas o livro é muito mais focado na descoberta dela como bruxa do que no romance dela com esse amigo. E aí, quando eu fui pro romance, apesar de não ter abandonado a fantasia, inclusive eu peguei criaturas mágicas que a própria essência delas caberia várias cenas eróticas. Eu gostei, assim, da experiência. Eu gostei de ter escrito. Eu gosto de escrever, eu gosto de pesquisar, de pensar em coisas novas. Então, hoje eu não me vejo como escrever outros gêneros seja um grande desafio. Eu tinha algumas outras ideias que eu não tinha lapidado ainda, que eu achava que talvez eu não estava pronta, que para mim foram muito mais difíceis e marcantes do que o gênero o romance e o erótico em si. Lógico que eu tive que ler, tem pesquisa, mas todo o trabalho exige bastante disso. O Preço da Verdade, que é o meu primeiro e único romance policial que eu lancei, eu comecei a escrever ele em 2011. Na época, eu realmente senti uma grande dificuldade. E hoje eu vejo que talvez eu não estava pronta para escrever um livro que trabalhava com uma personagem muito mais velha que eu hoje, que ela tem uma bagagem, um certo sofrimento por ter perdido um filho, uma coisa que eu também não tenho. Então, o Preço da Verdade realmente foi um livro que eu levei mais tempo para escrever por causa disso, assim. Talvez esse eu precisei de um conhecimento que eu não tinha na época. Então eu fui terminar ele e lançar ele em 2017. E hoje é um dos meus xodós e eu falo assim, esse livro mostra a minha evolução como escritora. Porque quando eu comecei ele, eu não estava pronta para terminar. Então, assim, você publicou quantos... Até hoje, você tem quantos livros publicados? Eu posso colar aqui? Pode colar à vontade. Que eu não sei de cor, não. Eu sei que você tem bastante livro publicado. Assim, eu fiz essa pergunta por quê? Eu sei que você tem muita coisa publicada, você se autopublicou, você já foi de editora, mudou de editora, e aí, de repente, né, na sua trajetória, você aparece com uma editora, né, que tem vários selos naquela editora, que publica autoras nacionais, autoras de gêneros até então variados, né? Tem fantasia, tem romance de época. O que aconteceu para isso entrar na sua vida? O que você... de onde veio essa necessidade de falar, não, eu quero abrir uma editora e quero trabalhar com autoras nacionais? Quando é que isso aconteceu na sua vida? Voltando lá na resposta dos livros, tem 24 na Amazon, fora os contos. Então, bastante coisa. Bastante coisa. Eu sou designer gráfico, né? Assim, eu sempre fui apaixonada pela produção editorial. É gratificante pegar cada livro, quando ele chega da gráfica, e falar assim, nossa, que bacana que ficou esse projeto. Então, mesmo os livros que não fui eu que escrevi, quando eles chegam aqui na editora, eles são mais filhinhos meus, assim. Porque boa parte da produção editorial passa pela minha mão, assim. A capa, a diagramação e outros trabalhos. Então eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada por essa produção editorial. Então eu sempre tive um sonho de abrir uma editora. Eu tentei fazer uma parceria com uma outra editora, abrir um selo, mas o formato que ficou não me agradou tanto. Mas eu cheguei a lançar inclusive um romance de época por ele, chama A Jovem Alessia, da Louise Bennett. Mas eu queria a minha editora. E apesar de eu gostar muito da Mundo Uno, quando eu fui trilhar outros gêneros, buscar escrever outras coisas, a Mundo Uno é infanto-juvenil e fantasia. Então, por exemplo, os meus eróticos ela não publicaria, porque não faz parte da linha editorial dela.
Então eu queria um espaço para esses meus livros, eu queria um espaço e para as outras autoras também, que eu acreditava muito no trabalho e que ainda não tinha um livro físico, que é o caso da Flávia, a Flávia Pádua. Quando eu decidi, vou abrir a Portal, ela foi a primeira pessoa que eu chamei. E foi o primeiro livro que saiu, assim, foi o meu, A Cortesã do Rei, e o dela, O Duque. Que era uma autora que eu acho a escrita espetacular, que o livro dela merecia ganhar o formato físico, merecia estar nas mãos e nas estantes das leitoras que gostam tanto dela. E não só ela, como a Silvana Barbosa, outras pessoas que estavam só na Amazon em autopublicação, eu queria trazer elas para fazer parte dessa casa que eu meio que tinha criado, assim, a princípio para mim. Porque quando eu queria participar de feiras, de eventos, de exposições, e para isso eu precisava de um CNPJ, então eu tinha que criar uma empresa. E aí, por que não criar uma editora? E quando o Gabriel, que hoje é meu marido, me apoiou nisso, e hoje eu tenho ajuda muito também da Aline Damascene e da Adri Rodrigues, que é uma revisora, eu abracei a ideia, assim, e falei, vou criar a editora que eu sempre quis criar, e felizmente tem dado super certo, assim, mesmo com a grande crise no mercado que nós estamos enfrentando hoje. É assim, a gente, né, eu acompanho bienais, eu já vi, pelo menos na Bienal passada, eu vi que vocês estavam, né, junto, acho que é com a Angel, se eu não estou enganada, eu acho que sim, a gente estava com a Angel. Os livros estavam lá, né, tudo muito bonitos, o pessoal estava indo atrás, né, o que foi legal, muita gente conhecendo o trabalho também da Portal, né. Queria deixar já aberto aqui, aproveitar e convidar as meninas, né, tanto a Flávia Padula e a Silvana Barbosa, se puderem aqui conversar com a gente aqui no podcast, já estão convidadíssimas. Assim, é um desafio diferente, né, você ter uma editora, você cuidar de um livro, né, você é autora e você entende isso, que cuidar de um trabalho de uma autora nacional requer toda uma sensibilidade diferente, porque quando é uma editora que não tem um contato próximo com a autora, no caso das editoras que lançam autoras internacionais, por exemplo, existe um contato, mas não é a mesma coisa, né? Tem toda uma proximidade que hoje as leitoras têm com a autora, que faz com que a editora dos livros nacionais tenha uma responsabilidade a mais, né? O livro tem que estar com um projeto legal, bacana, né? Como você falou, você faz as capas, eu acho, né, de quase todos os livros da Portal e a diagramação. Então, assim, hoje a leitora está muito mais próxima de vocês e ela pode chegar a dizer o que ela gosta, o que ela quer, né? Como é que você vê essa relação? Você acha isso é bom para a editora? Em algum momento da sua carreira você viu que isso pode atrapalhar? Né? Como é que é esse contato com as leitoras, né, que hoje são leitoras da Portal e das autoras da Portal? Assim, eu acho que o contato com as autoras é muito importante, principalmente porque quando a gente está começando, quando a gente não tem contato, esse contato com o mercado editorial, quando a gente não entende o processo, se cria uma certa ilusão em relação a várias áreas. E o meu contato direto e sincero com essas autoras, eu tento deixar tudo muito claro. Livrarias funcionam assim, tem a consignação, tem assado, tem esses trâmites. Então fica muito mais fácil para elas entenderem o que está acontecendo, para eu expor isso para elas. Então eu gosto muito desse contato, porque geralmente com as autoras internacionais vem o intermédio do agente, né? A autora em si não pouco sabe sobre o processo inteiro. Eu acho que o importante é que as autoras nacionais hoje têm conhecido bastante desse processo, têm entendido o que está acontecendo, essa crise que está acontecendo nas livrarias, por exemplo. Eu tento deixar as meninas cientes, não só as meninas, como os meninos também, porque tem o Jonatas e o Felipe, de cada processo, para que quando a gente vai conversar sobre alguma medida, sobre alguma ação ou outra, elas entendam tudo isso de forma mais clara e juntos a gente possa determinar qual que é a melhor ação para o livro, o que a gente consegue fazer para ele chegar às leitoras. E eu acho bacana também esse contato com as autoras, porque às vezes a gente consegue fazer coisas que as editoras com autoras internacionais nunca conseguem. Por exemplo, a Nara Mestre. A Nara Mestre é aqui de Belo Horizonte, então todas as pré-vendas dela, ela vem aqui e autografa todos os livros. Então, os livros de pré-venda dela saem autografados. Então, acho que isso para o leitor é muito legal. Assim, receber esse carinho, essa dedicatória, que às vezes ele não está esperando e que ele nunca receberia comprando um livro de uma
estrangeira. Então, você acha que hoje esse vínculo que as autoras nacionais têm com as leitoras, né, e os leitores, né, ajuda no crescimento do trabalho, tanto da editora quanto da autora? Você acha isso importante? É algo que a gente tem que estimular? Sim, eu acho extremamente importante, principalmente por essa desmistificação do autor, sabe? Das pessoas acharem que o autor é uma criatura meio divina, que fica num cantinho escrevendo. E eu, assim, falando agora como autora, quando eu vou nas feiras, o meu contato nas feiras com os leitores faz uma diferença muito grande na venda dos livros. Quando eu tô lá, quando eu apresento o meu livro, independente do espaço em que eu tiver, seja num stand grande, seja no stand de uma editora, seja no stand menor de independente, a minha presença, o meu fato de eu abordar o leitor, de eu apresentar a minha história, de eu falar, poxa, fui eu que escrevi, faz uma diferença muito grande na venda efetiva e se acaba cativando esse leitor que volta nas próximas feiras procurando novos conteúdos, procurando ver a novidade que você tem, ou apenas para ver você de novo, para tirar uma foto, para falar, poxa, eu gostei do livro. Por exemplo, agora, a última feira que a gente estava, em Poços de Caldas, que acabou no dia 5, eu fui no ano passado e retornei agora, então muitos leitores que eu fiz no ano passado voltaram para comprar as continuações das séries, da trilogia mística ou de outros livros, ou simplesmente para dizer, nossa, eu li seu livro, gostei muito, eu vim aqui tirar uma foto. Isso acontece também no decorrer da feira. Por exemplo, gente que comprou o livro no início da feira e aí teve esses dias para ler e volta lá para falar, nossa, eu li, gostei, ou não, ainda não terminei de ler porque eu tô com medo de que acabar e eu quero mais, mas não vai ter um segundo, alguma coisa assim, então isso é bem legal. Então, você falou que esbarrou no romance de época, né? E é um gênero que eu conversei com várias autoras de época já aqui no podcast, e todas elas falaram dessa questão das leitoras do gênero serem leitoras muito exigentes, elas estão muito mais atentas do que as outras leitoras. Eu queria que você falasse um pouco desse processo para você. Você está recentemente com um livro novo na Amazon, né, que se passa no Velho Oeste. Eu queria que você falasse um pouco como foi abraçar o gênero de época para você, né, e falasse um pouco desse livro novo, né, que a gente pode encontrar na Amazon. Lembrando, o pessoal que está ouvindo a gente, que a gente vai deixar os links dos livros, né, da Jéssica lá na nossa fanpage, né, do Auristela Street. Vamos deixar também o site, né, da Editora Portal, para quem quiser conhecer, né, tem bastante coisa lá legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, quando eu escrevi o meu primeiro romance de época meio esbarrando mesmo, porque quando eu decidi escrever um romance erótico, com fantasia, eu pensei a princípio em um projeto, num único livro, com 3 irmãos, e no caso o Aaron Donovan, que é o irmão mais velho, ele já estaria com a Daria, que eles são protagonistas do livro Do Sangue ao Desejo. E aí eles se conhecem na Inglaterra vitoriana, na era vitoriana, que é tanto retratada nos livros e nos filmes. E aí quando eu comecei a escrever esse livro, algumas betas viraram e falaram assim, não, Jéssica, 3 casais no mesmo livro é demais. Vamos separar. Então tá, então vamos criar um livro de cada um. Então já que eu ia criar um livro só pro Aaron e pra Daria, então não fazia sentido fazer nos dias atuais com eles já juntos. O melhor seria como que eles se conheceram, como que o romance deles se desenvolveu. E aí eu fui para essa Inglaterra, no século XIX, para escrever esse romance de época, que a história pediu. E foi uma experiência muito legal, porque eu gosto da fantasia, a possibilidade de você criar outro mundo, de passar para o leitor uma coisa com que ele não tem contato no dia a dia. E os romances de época possibilitam isso, porque o leitor vai ter contato com o mundo que ele não tem contato quando ele abre a porta da casa dele. Não é como um romance contemporâneo que a pessoa vai ali, pegou um ônibus, tomou um café na esquina e tal. Não. Quando ela abre a porta de um romance de época, ela tem uma carruagem na porta, tem um integrador de jornal, que tinha muito na época, Londres. Não... Então, assim, isso me instigou muito. Então, eu me apaixonei pelo romance de época, pelo fato de poder proporcionar pro leitor esse mundo, entre aspas, fantástico que eu levava com a fantasia.
Apesar de não ser uma história inventada por mim, como é a Dimensão Mágica lá na trilogia mística, é pro leitor uma novidade. É um mundo com o qual ele não tem contato dia a dia. Os personagens se portam de um jeito diferente, a cultura, os costumes, tudo é novo. Então eu gostei muito disso. Então é claro que exige toda uma pesquisa que muitas das vezes não é necessária em um romance contemporâneo, mas como eu sempre misturo alguns elementos dos meus livros, seja de fantasia, eu costumava brincar na época que eu estava escrevendo um livro que eu até abandonei, que chama Missão Anjo da Guarda, que é um fantasia infanto-juvenil também, que eu era a rainha da cultura inútil, porque eu estava pesquisando a hierarquia dos anjos para trabalhar com a mitologia, entre aspas, cristã nesse livro. Então o que eu gostei muito do romance de época foi isso. E aí eu falei assim, nossa, legal isso, legal essa experiência quando eu terminei de escrever o Do Sangue ao Desejo. Quero fazer mais. Aí disso vieram vários. Veio Hosselin, que é Herdeiras da Magia, que eu também misturei fantasia com romance de época, mas aí eu fui para um reino medieval, uma pegada mais de fantasia épica, que as leitoras gostaram muito, assim. Eu tenho muitas leitoras da série Herdeiras da Magia, e é muito engraçado alguns comentários, por exemplo... Tem uma resenha no Peter que fala só a Jéssica Macedo para me fazer ler fantasia, porque por mais que o grande ápice das histórias sejam romances, são livros mergulhados em fantasia e na cultura europeia medieval do século XIV. E aí eu gostei muito dessa experiência e fui pesquisar. Mas aí eu escrevi meu primeiro em Londres. Poxa, todo mundo escreve Londres. A galera já está acostumada a ter contato com Londres, então vamos levar para outros lugares, vamos explorar outros países que não são tão mencionados no romance de época. Aí eu fui para Dinamarca, em A Cortesã do Rei, fui para Itália, no Amante da Duquesa, criei o meu reino em Herdeiras da Magia, e agora eu fui pro Velho Oeste, que eu queria essa experiência do Velho Oeste, que é um gênero que em filme me chama muito atenção, que eu gosto muito. Eu falei assim, poxa, vamos escrever um no Velho Oeste então. E aí eu comprei vários livros, estudei bastante e escrevi o Roubada do Altar, que é outra experiência que foi bem legal, assim. No Roubada a personagem tá pra casar com um homem, né, que é a escolha do pai, né, do pai dela, e aí ela é sequestrada por uma pessoa, e essa pessoa, assim, se torna meio que o salvador dela, né? É meio que, mesmo sem querer, ele queria impedir, né? Não vou contar, eu tava lendo o livro, né? Então eu posso contar o... Isso tá na sinopse, assim. O Drake, ele tem uma rixa com Isaac, que é o xerife da cidade. É uma rixa que você vai descobrir ao longo do livro o que tem nesse passado dos dois. Mas, historicamente, os dois se odeiam. E a Cassie, ela é filha do dono da mina. Na época em que o livro se passa... Pouco depois da corrida do ouro na Califórnia, o James, que é o pai da Cassie, ele chegou na Califórnia, ele achou um lugar com uma mina de ouro, ficou lá e ele se tornou meio que o senhor daquele pequeno vilarejo que se construiu ali em função da mina de ouro dele. Então ele é o homem mais rico. E a Cassie, como é a única filha, porque a mãe dela morreu no parto, ela vai herdar todo esse ouro, toda essa fortuna que o pai dela tem. A Cassie, ela é uma mestiça, ela é filha desse descendente de ingleses, que é o pai dela, com uma Mioque, que é a Iomê, que é uma nativa, que eles se casaram num casamento meio arranjado para tentar deixar meio que em paz aquela região entre os nativos e os ingleses que estavam chegando, e também não tinha... eu cito isso em algumas partes do livro, no Velho Oeste não tinha mulheres. A maioria das mulheres tinham lá, ou eram as prostitutas que iam para os salões, ou aquelas poucas que eram trazidas com seus maridos, mas em grande parte eram só homens que vinham à procura desse ouro que tinha na Califórnia. E aí, a Cassie, o pai dela acha que o xerife, por ser o homem na posição que ele tem, vai ser quem vai melhor poder ajudar ela a gerir aquilo tudo, vai melhor poder proteger. Então, assim, dentro da capacidade, do entendimento dele, ele acha que ele é o melhor casamento que a filha dele vai poder fazer. Só que o xerife é muito mais velho que ela. E a Cassie, ela nunca quis esse casamento. Ela é aquela mocinha com espírito livre, à frente do tempo, que queria poder fazer as próprias escolhas. E ela tem um certo desprezo, um certo nojo por esse marido dela, por esse futuro marido. E aí, quando ela tá pra se casar,
o Drake vai e sequestra ela pra impedir que toda essa fortuna que ela vai herdar caia na mão do Isaac, que torne ele um homem ainda mais poderoso do que ele já é. Então, assim, o Drake, ele não tem nada contra a Cassie, ele trata ela muito bem desde o momento que ele leva ela até o acampamento, e ele deixa muito claro que ele só tá fazendo aquilo pra impedir que ela se case. Quando ele resolver, ela vai poder seguir a vida que ela quiser, ele só não quer que ela se case com o Isaac, e ela também não quer se casar com ele. Então acaba que é muito mais uma fuga do que um sequestro em si. Então, assim, para as leitoras de romance, a gente pode esperar que existe uma tensão ali entre a Cassie e o Drake, né? Uma tensão que vai além da vontade dele, né? Porque ele quer impedir ela de chegar, o Drake, ele leva ela pra lá com todo o intuito de não causar mal algum pra ela. Ele não se vê abusando dela em momento algum. Inclusive, dando um pequeno spoiler, tem uma cena que ela vira e questiona ele: você vai abusar de mim? Ele fala assim: não. Eu não quero te causar mal algum, não vou ferir você, eu só tô aqui pra evitar o seu casamento. Mas a Cassie vê aquele homem, a que ele tem, a beleza que ele tem, ela começa a ficar instigada com isso. Então, assim, ela vai começar a cutucar ele mais do que ele gostaria de ceder. E aí as coisas vão levando um rumo que as leitoras aí que quiserem saber, a gente vai deixar o link lá na nossa fanpage pra galera que gosta de um romance faroeste, né, que tem uma pegada aí de aventura grande também, né? Dessa motivo que leva o Drake a odiar, né? O xerife. Né? A gente vai descobrindo as coisas conforme as páginas vão passando. Então, quem quiser ler o livro da Jéssica vai estar lá. Eu queria saber, Jéssica, quais são os planos, né, para o futuro, né? Se vocês vêm para a Bienal, como é que tá esses projetos aí para você? O que a gente pode esperar de novo, né, da Jéssica Macedo para os próximos meses? Então, a Bienal, a gente ainda está aguardando o posicionamento da organização quanto à calçada literária. Eu estou tentando pegar um stand menor para ir só a gente, para ficar um pouco mais organizado nesse sentido, mas eles ainda não passaram nada, então a Bienal ainda está um pouco pendente. A Bienal de Pernambuco, a gente já tem a presença confirmada, a gente vai ter um stand, é o stand número 34, se eu não me engano, posso conferir isso depois, na Bienal de Pernambuco. Agora, eu como autora, tem muita coisa. A meta para esse ano era lançar um livro por mês, eu não sei se eu vou conseguir, mas para esse ano, com certeza, vai sair o Reféns do Tempo, que eu tô terminando de escrever em parceria com a Liz Way, a minha parte que se passa na Escócia, com os Highlanders lá, com uma pegada um pouco Romeu e Julieta. Eu devo concluir ele essa semana e passar para Liz escrever a dela, que já vai se passar na Inglaterra, não sei se no período da Regência ou na Era Vitoriana, ela ainda tá para decidir isso. E depois disso eu vou para A Sedução da Meretriz, que é o volume 3 da coleção Amantes, que é a cortesã do rei, um amante da duquesa, e vai ser A Sedução da Meretriz, que vai passar na Rússia, na época dos czares, do Ivan o Terrível. Vai ser assim, uma experiência bem legal e vai levar para as leitoras um ambiente diferente, porque poucos romances de época retratam a Rússia, bom, pelo menos dos nacionais, assim. Eu acho que só a Carla de Sá tem um russo, e eu não sei se ele se passa exatamente na Rússia. Posso estar falando alguma abobrinha, não sei. Mas vai ser uma experiência legal, não é um local tão utilizado. E aí tem o 4 de Herdeiras da Magia, que o pessoal tá pedindo bastante também. Tem o volume 2 da duologia, que é o próximo que eu devo lançar depois agora que eu tô terminando o Reféns, eu vou começar a escrever ele. Da duologia contemporânea, policial e erótica, que vai ser o Leve Minha Segurança. E fora outros projetos que eu vou acabar encaixando e tal, mas tem muita coisa pra sair até o fim do ano. Romance de época, romance contemporâneo. Então aqui a gente vai... tem o Era Negra, que sai em agosto, pelo menos, pela Mundo Uno, que a galera tá esperando desde 2016. O público lá da trilogia mística, que é um livro de fantasia. Esse vai ser Young Adult, que tem muita gente esperando ele desde 2016, porque quando eu fechei o contrato com a Mundo Uno, todos os 3 livros já estavam lançados, e aí ela foi relançar um por ano. E aí agora que ela vai lançar esse primeiro livro dessa nova trilogia, então tem muita gente que fica lá no meu privado perguntando quando sai o Era Negra. Inclusive eu fiz uma pegadinha muito sacana no 1º de abril,
Eu postei a capa dele, escrevi lançamento em cima, recebi até ameaça de morte no privado. Mas foi bem divertido. Leitor é um bicho perigoso, cara. Não dá mole não, que o leitor te pega aí. Não, eu já recebi várias ameaças. Tipo assim, eu vou te trancar num quartinho até você terminar de escrever esse livro. Mas assim, gente, ele tá escrito. Ele já tá com a editora e ele vai sair, eu prometo. Então, pessoal, ninguém precisa ameaçar a autora. Não precisa matar a autora. Por favor, tirem ela do cativeiro, que ainda tem muita coisa pra fazer. Então, Jéssica, eu queria agradecer a você, né, por ter separado aí um tempinho pra gente. A gente sabe que se para uma autora, né, que só lida com a carreira dela é complicado, eu fico imaginando para você que tem que cuidar, né, da carreira, né, dos livros de tantas outras autoras, né, através da Portal. Né? O trabalho é 48 horas por dia. Tem que ter, ainda tá curto, hein? O dia ainda tá curto. Tá curto. Torcer, né, para que vocês possam ir para a Bienal, que a gente possa lá prestigiar a Portal, né, avisando ao pessoal que a gente vai deixar, né, todo mundo aí sobre aviso. Vamos avisar quando a editora já tiver um posicionamento, se vai vir, se não vai. Mas vamos torcer para que isso aconteça. E avisando ao pessoal aí que quem quiser entrar em contato aqui com a gente, quiser marcar uma entrevista, quiser ter um livro resenhado aqui pela gente, é só escrever para o auristellastreet@gmail.com. A gente manda as informações para vocês lá. Se vocês tiverem dicas de pauta, né, a gente vai começar também um bate-papo aqui, eu e a Ana Júlia, né, vamos fazer as primeiras listas, vamos falar sobre uns temas que têm relação aí com as leitoras. E agradecendo mais uma vez a Jéssica aqui pela participação, já deixando esse canal aqui aberto, se ela precisar da gente para alguma coisa, se a gente puder divulgar aqui para o público que está ouvindo, né, as novidades, os lançamentos aí da Portal, a gente já deixa aqui esse caminho livre, já reforçando um convite aqui para as autoras da Portal, quem quiser bater um papo aqui com a gente, é só entrar em contato. Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. A gente espera poder encontrar com você aí na Bienal, né, nas feiras. Pernambuco tá vindo aí, então vai ter muita novidade ainda para esse ano. Vai sim, com certeza. Então, gente, obrigada e até a próxima.